Não sabe onde gastar as suas gemas, não sabe que arquetipo é que terá futuro, então assista a este episódio. Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo e agora sem demoras vamos já começar. Aqui vamos falar sobre possíveis cartas que poderão sair nos metas, nos arquetipos atuais e as cartas que há no TCG, ou seja, que poderão ser adicionadas ao jogo e melhorar muito esses metas atuais. Iremos falar de algum. Antes de mais nada, se você gostar do vídeo, deixe o seu gosto, inscreva-se no canal, que eu sei que você ainda não é inscrito, por isso inscreva-se no canal, deem uma força com o gosto e depois, se quiserem mais sobre outros decks quaisquer, deixem aí nos comentários. Se chegarmos a 1000 gostos, eu irei fazer sobre os outros decks mais pedidos. Então vamos lá começar. Isto é sobre Gladiador. Vou só falar de algumas cartas, não estão todas aqui, mas algumas cartas que poderiam vir para Duel Links que seriam muito fortes, que seriam o básico, que eu acredito que muitas delas virão. Vamos começar já. Test Tiger. Test Tiger é uma carta que não é gladiadora, mas serve para os gladiadores, que é, você se controlar um gladiador, chama o Test Tiger especialmente da sua mão, tributa ao Test Tiger e coloca o seu gladiador no deck e chama um gladiador já com efeito. Isso é bom com o quê? Por exemplo, com o Scooter, você tem o Scooter em campo, chama o Teste de Tigre, o Tigre de Teste, bota o Scooter de novo no deck, chama o Scooter e o Scooter quando atacar já tem efeito. Ou por exemplo, você tem um gladiador qualquer, usa o Test Tiger, chama o Bestiário e destrói logo uma magia, chama o Murmilho, destrói logo o monstro e ataca tranquilo. Por isso, Test Tiger muito bom, aceleraria muito os decks de gladiadores. Depois temos Aircast, muito importante, coração. Esta carta, o que é que faz? Quando ela é chamada especialmente do deck por um efeito de um gladiador, você adicionará uma carta gladiadora, desta gladiadora do seu cemitério à sua mão. Ou seja, poderá adicionar um monstro, também poderá adicionar magias ou armadilhas bestas gladiadoras que ainda não temos no jogo, só temos magias e armadilhas, mas são bosta. Depois temos o Darius. O Aircast é 1600 de ataque, o Darius 1700 de ataque. Quando é chamado especialmente do seu deck, você poderá chamar do seu cemitério um gladiador que tenha sido destruído, alguma coisa, você poderá chamá-lo do seu cemitério para campo. Só que depois o Darius, esse monstro que o Darius chamou do cemitério, o efeito não ativa. Para além disso, quando o Darius for destruído, o Darius vai para o cemitério e esse monstro que estava colado ao Darius volta para o deck. Mas é uma carta muito boa porque você poderá chamar logo ali dois gladiadores e depois no próximo turno, sendo que não temos main phase 2, no próximo turno você poderá fazer aquelas fusões marotas. Depois temos aqui o Oplomus, que é um 2100 de defesa, que basicamente quando é chamado especialmente do seu deck fica um 2400 de defesa, ou seja, no seu primeiro turno você pode colocar ali logo um 2100 de defesa, mas eu acho difícil sair. Depois tem o Submit, quando é chamado especialmente do seu deck, este é mais lento, você terá que destruir um monstro do oponente com o Submit e poderá adicionar do seu deck à sua mão uma carta besta gladiadora, ou seja, um monstro, ou também uma armadilha ou uma magia besta gladiadora. Por isso o Submit também é decente, atenção, é bom, só que é lento, é um pouco lento e tinha que ter aqui o War Chariot para poder usar ele. Depois temos Retiário. Retiário o que é que faz? Quando é chamado especialmente, esta carta é muito boa, quando é chamado especialmente do seu deck, você poderá remover uma carta do cemitério do seu oponente. Vocês perguntam, porque é que esta carta é boa? Esta carta é boa porque, por exemplo, o oponente pode ter deitado uma Fênix no cemitério, um exemplo, você chama o Retiário e remove logo ali a Fênix do oponente. Depois tenho o War Chariot, destas para mim mais importante para sair, porque quando você controlar uma besta gladiadora e o seu oponente ativar um efeito de monstro, por exemplo, o oponente chama uma Dakini, você chama isto, o War Chariot, e nega o efeito da Dakini e destrói a Dakini. E depois, o que é bom para além disso, é que depois o Aircast poderá chamar de volta à sua mão, quando você atacar, você chamará isto de volta à mão e pousará, é um ciclo infinito. Isto nega qualquer efeito de monstro e destrói. Claro que é tipo uma cólera divina sem descartar da mão, só basta controlar um gladiador, por isso é muito boa esta carta, muito boa. Se esta carta sair, podem acreditar que gladiadores ainda ficará muito mais forte.
Depois aqui para terminar, Indominável Gladiador é uma carta que dá 500 de ataque ao gladiador, uma magia rápida, só que é bom porque você depois poderia adicionar à mão com o Aircast também, do cemitério, ou mesmo se tiver dois monstros gladiadores, duas cartas gladiadoras no cemitério, você retorna essas duas cartas do cemitério para o deck e adicionará esta carta para a mão. E por fim, mais famosa, os Gizaros, que é a fusão do bestiário, aquele verdinho, com outro gladiador qualquer. E esta carta é melhor porque quando ela é chamada destrói até duas cartas em campo do oponente, mas esta aqui eu acho muito difícil de sair. Então agora vou-vos mostrar um pouquinho de ninja e um pouquinho de zombie, só para vocês terem uma noção. Claro que se vocês depois quiserem ver, por exemplo, de Fênix tem muito suporte, Fire Fist tem muito suporte, outros tipos de decks que vocês gostam muito, querem ver outro suporte, Turno também tem algum suporte, e eu irei mostrar para vocês. Herói tem muito suporte também. Vocês têm que colocar gosto neste vídeo, dizer-me que arquetipos vocês gostariam de ver e partilhar para eu ver que este vídeo ajudou, e se este vídeo ajudar eu farei outro vídeo com os arquetipos pedidos. Então vamos lá, este vídeo vai ser curtinho. Vamos começar pelo mais falado, o Anzo. O que é que ele faz? Quando é um 1800 trevas, quando é chamado normalmente, você põe em campo, ele adiciona à sua mão um ninjutsu. Imagine só isso, adiciona um ninjutsu à sua mão. Você depois lá coloca o ninjutsu, e quando esta carta foi chamada especialmente, ou seja, com o ninja dourado, ou quando mesmo virar ela assim, ou quando você chama como um próprio ninjutsu, o Anzo o que é que vai fazer? Vai adicionar à sua mão um monstro ninja do seu deck à sua mão. Por isso, depois o Anzo muito OP. Depois temos Art of Decoy. O que é que isto faz? Escolhe um ninja em campo e ele não poderá ser destruído por batalha. Depois esta é das mais fortes, super transformação. O que é que você faz? Escolhe um monstro ninja seu, escolhe um monstro do oponente e manda os dois, não destrói, manda os dois para o cemitério, e depois poderá chamar do seu deck um dragão, ou serpente marinha, ou já não me lembro do outro, qual era dragão, ou dinossauro do seu deck, cujo nível seja igual ou inferior aos dois juntos. Ou seja, você mandou o Anzo e uma Dakini. Isso aí faz quanto? Faz 8 mais 4, faz 2 estrelas. De 2 estrelas você poderá chamar o monstro que você quiser com 12 ou menos estrelas, ou seja, muito forte. Depois tem aqui Strike Ninja. O que é que ele faz? Se você tiver dois monstros trevas no seu cemitério, poderá banir os dois monstros no turno do oponente ou no seu, tanto faz, e remove esta carta até o final do turno. Ou seja, escapa de muitas coisas e é muito boa. Depois tem Dragão Ninja Branco. O que é que ele faz? Quando ele só pode ser chamado especialmente por uma carta ninjutsu, e depois quando ele estiver em campo o seu oponente não poderá destruir as suas armadilhas ou magias, ou seja, você fica lá protegido, não é? Depois vou-vos mostrar aqui alguns zombies, aqui rapidão. Tem o Zombie Master. O que é que ele faz? Você descarta uma carta da sua mão e escolhe o nível 4 ou menor de zombie do seu cemitério, de qualquer cemitério, atenção, de qualquer cemitério, e chama especialmente essa carta. Depois tem o Mezuki, que é muito conhecido. O Mezuki o que é que faz? Você tendo o Mezuki no cemitério, eu acho muito OP para sair também, remove o Mezuki e chama um monstro zombie do seu cemitério para campo. Basta remover o Mezuki, sim. Sim, você vai neste e chama um monstro zombie do seu cemitério para campo. Isso muito OP. Depois de Livro da Lua, Livro da Vida, muito bom. Escolhe um monstro zombie do seu cemitério e um monstro do oponente. O oponente tem que ter um monstro no cemitério, e remove o monstro do oponente do cemitério e chamará um zombie do seu cemitério para ajuda. Muito OP também. Depois Pyramid Turtle. Você, quando esta carta for destruída por batalha, você chamará especialmente um zombie com 2000 ou menos de defesa do seu deck. Ou seja, você poderá chamar o Will Blood, poderá chamar qualquer zombie assim. Por isso isto também é muito OP. Então gajos, para finalizar vou-vos mostrar um arquetipo muito querido por toda a gente, que são os coveiros. O Necrovalley toda a gente diz que é muito forte, mas não é assim tão bom neste meta, não era tão bom. Mas eu vou-vos mostrar. Isto aqui é impossível sair, mas eu pus na mesma, é banido 1. O Tributo Royal. Se você controlar um Necrovalley, você usa isto e todos os dois jogadores terão que descartar todos os monstros da sua mão para o cemitério. Esta carta no primeiro turno vos garanto que é o inferno. Mas agora vamos mostrar coisas mais realistas. Claro que tem mais ainda. Tenho aqui o Coveiro Guarda,
que é que ele faz? Quando ele é virado para cima, você retorna um monstro do oponente para a mão dele. Retorna o monstro e ele ataca, você vira, retorna. É tipo uma Yane, mas com 1900 de defesa. Depois o Gravekeeper Descendant, isto aqui eu acho que é obrigatório, tanto isto como isto, para o coveiro ficar forte. O que é que ele faz? Você tributa outro coveiro virado para cima que você controla e escolhe uma carta do seu oponente e destrói. Ou seja, você tributa, por exemplo, o seu, como é que chama? Você tributa um coveiro qualquer e destrói ali uma carta do oponente. Isto aqui é muito OP, atenção. Depois tenho o espião, que eu acho essencial, que ele, quando é virado, você poderá chamar qualquer coveiro com 1500 ou menos de ataque do seu deck. Você poderá chamar o recruta, tudo mais, aqui com o espião dos coveiros, poderá chamar isso e isso dará mais espaço para campo. Isto aqui, se saísse, coveiro viria com muita força. Depois, para finalizar, tenho o comandante, que você descarta ele da mão e adiciona um Necro Valley do seu deck à sua mão. Por isso, guys, espero que gostaram. Se gostaram, deixem o like e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!